Forjado em ti, eu sou livre. Teu amor é minha canção. Na tempestade eu confio. Teu abraço é minha. O mundo inteiro comemora o Natal no dia 25 de dezembro, menos a Igreja da Armênia, que o celebra no dia 6 de janeiro por acreditar que Jesus foi batizado nesta data. Era uma religião muito antiga, ninguém sabe exatamente quando e onde começou. Alguns historiadores arriscam uma origem obscura na antiga Pérsia, onde havia uma religião que prestava culto a um touro nos moldes das festividades, a Mitra. A enciclopédia Brockhaus diz que essas comemorações eram alusivas ao Sol Invicto, que em latim se diz Natale do Sol, de onde se originou a palavra Natal em português. O solstício de inverno começa no dia 22 de dezembro, quando o Sol parece renascer, dando início à época do ano em que os dias começavam a ficar mais longos. Por volta do quarto século depois de Cristo, o mitraísmo estava no auge como uma das maiores festas pagãs do Império Romano. É que nessas festas em honra a Mitra havia uma variedade muito grande de atividades, o que atraía a atenção dos jovens. As pessoas se visitavam umas às outras e trocavam presentes. Essa religião competia com o cristianismo primitivo, porque, a exemplo deste, também era tida como religião dos pobres e oprimidos. 3 dias depois do início do solstício de inverno, acontecia o aniversário do Sol Invicto, no dia 25 de dezembro. Os adeptos de Mitra acreditavam que esse deus teria nascido de uma rocha. Uma outra tradição diz que Mitra nasceu numa caverna da Pérsia e que teria tido 12 companheiros. Como Jesus, ele também teria morrido e ressuscitado, além de ser mostrado na arte antiga como um cordeiro, exemplo de mansidão e ternura. O dia 25 de dezembro marcava também as Saturnálias, festas pagãs que se confundiam com as homenagens a Mitra, embora fossem dedicadas ao deus Saturno, protetor da agricultura no vasto Império Romano, e teve origem entre os povos escandinavos e celtas, muito antes do mitraísmo. Saturno era o mesmo deus Cronos dos gregos, foi casado com Cibele e pai de Júpiter, Netuno, Plutão e Juno. O fato é que as Saturnárias eram abertas no dia 16 com um grande banquete. Esse amor todo que os romanos dedicavam a Saturno era resultado da gratidão, pois atribuíam a ele a idade do ouro do Império Romano com muita paz e abundância. Alguns historiadores acreditam que as Saturnálias e as festividades a Mitra eram a mesma coisa. O mitraísmo era uma religião que possuía algumas semelhanças com o cristianismo, embora a essência fosse bem diferente, o que causava sérios conflitos com o cristianismo. O cristianismo conviveu com todas essas práticas do paganismo romano, mas também não é certo dizer que o Natal teve sua origem pagã. A origem do Natal é o nascimento de Cristo. As Saturnálias e festividades a Mitra é que foram substituídas pelas comemorações cristãs do Natal, que se tornaram muito mais verdadeiras e lógicas aos olhos daqueles que iam se convertendo ao Evangelho. Antes de se comemorar o Natal em 25 de dezembro, o evento já era observado em 2 de janeiro até o século III, por força de Hipólito, bispo romano, o que não impedia a cristandade de outras regiões escolherem diferentes datas. Assim, 6 de janeiro, 25 e 28 de março, 18 ou 19 de abril e 20 de maio eram datas natalinas em diversas localidades cristãs. Com o passar do tempo e a expansão do cristianismo, autoridades eclesiásticas acharam por bem unificar as datas, se aproveitando de uma tradição que já vinha sendo observada em Roma. Foi a partir do ano 354 d.C. que o dia 25 de dezembro ficou definitivamente no calendário mundial como o dia do Natal. Mas o importante é que o cristianismo venceu o paganismo e a verdade do nascimento de Cristo prevaleceu entre os povos, numa demonstração de que Deus está no comando da história. Houve muitas proibições de se comemorar o Natal. Na Inglaterra, o primeiro-ministro Oliver Cromwell
assinou um decreto proibindo as festas alusivas ao Natal, mas essa abolição foi abolida em 1660. Nos Estados Unidos, o Natal só foi totalmente reconhecido em 1858, depois da grande onda de imigrações europeias, predominando irlandeses e alemães. Pode-se observar que as festas natalinas têm uma origem controversa. Apesar disso, as comemorações do Natal acabaram sendo moldadas numa celebração que se tornou única em todo o mundo. Por si só, esse fato ofusca quaisquer discussões sobre a validade de se comemorar ou não o natalício de Jesus, mesmo porque toda discordância é vã diante da contribuição que cada cultura proporcionou às festas com suas lendas particulares, tornando essa festa um patrimônio da humanidade. Alguns estudiosos são de opinião que a rica simbologia do Natal pode obscurecer o seu verdadeiro sentido. A palavra Natal não raramente lembra ao homem a troca de presentes, o 13º salário, o Papai Noel e tantas outras tradições, menos o nascimento de Jesus. Os enfeites de ruas, casas, árvores, praças públicas e lojas comerciais são até incentivados para tornar mais acentuado o famoso espírito do Natal, que se tornou sinônimo de sair às ruas, fazer compras, encontrar amigos e entre outros. Mas é também inegável que para muitos o Natal fica só nisso. É bastante comum observar-se nos presépios 3 reis e seus presentes adorando o menino Jesus na manjedoura. Esses personagens, que a Bíblia não diz quantos eram, fazem parte da narrativa do Evangelho de Mateus, que torna importante o seu testemunho. É verdade que esses personagens revestem-se de um mistério especial pela falta de informações mais detalhadas. A Bíblia omite até mesmo os nomes desses magos. Baltazar, Melquior e Gaspar são oriundos da literatura apócrifa. O evangelista diz que os magos foram guiados por uma estrela que se deteve no lugar onde estava o menino. E entrando na casa, viram um menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se, o adoraram. Jesus já não estava na manjedoura, mas morava com sua família em uma casa. Nesse tempo, Maria e José haviam voltado do Egito. Os estudiosos concluem que, na ocasião da visita dos magos, Jesus deveria ter cerca de 2 anos. Além disso, não poderiam empreender uma viagem do Oriente a Jerusalém e ainda encontrar o menino na manjedoura. Santa Claus, São Nicolau ou Papai Noel é um dos principais símbolos do Natal. Essa figura é conhecida mundialmente graças ao apelo comercial que ela encerra. Papai Noel é o senhor de muitas lendas. Mesmo quanto à existência de São Nicolau, há controvérsias. Existiu um monge com esse nome, mas as histórias que se contam a respeito dele são duvidosas e pouco consistentes para serem reais. Há um vídeo completo aqui no canal sobre a história do Papai Noel. O link vai estar aqui na descrição. O costume da montagem de presépio surgiu por volta de 1224, na cidade italiana de Greccio. Diz a história que teria sido São Francisco de Assis que idealizou o primeiro presépio e pediu a um artesão, Giovanni Vilici, que executasse o projeto. São Francisco teria celebrado uma missa em frente desse arranjo. Há registros de que a ideia do presépio tenha sido uma evolução de costumes anteriores a São Francisco, como as missas de Natal em Roma, no século VIII. As igrejas evangélicas não têm o costume de montar presépios, pois configuram como uma idolatria. É um dos símbolos de origem mais controvertida. Inúmeras lendas cercam esse costume, que remonta ao século XVI, embora os pesquisadores acreditem que muitos antes disso, as pessoas já usavam enfeitar árvores por ocasião das festas natalinas. A revista Defesa da Fé publicou teorias sobre a origem dessa prática. A primeira seria conhecida nos países nórdicos e se refere a sempre-vivas, arbusto reverenciado pelos antigos pagãos celtas, homenageando-a por ocasião do solstício de inverno. Entre as tribos, essa árvore simbolizava a vida eterna pela sua capacidade de resistir ao rigoroso inverno, sem perder a cor e as folhas, fazendo o povo ansiar pelo breve retorno do Deus Sol. A segunda hipótese compara a árvore de Natal como a árvore da vida. O registro sobre o significado dessa árvore bíblica está em Gênesis 2:9. A versão mais tradicional desse costume natalino envolve Martim Lutero. O reformador alemão, ao passar por um bosque,
Ficou extasiado ante a beleza das estrelas brilhando entre os ramos dos pinheirais. Impressionado, ele teria tentado reproduzir a cena em sua casa, acendendo velas entre as ramagens da árvore. A árvore que conhecemos hoje no Brasil veio da Alemanha. Como os outros símbolos, há diversas explicações para o costume de se trocarem presentes na ocasião do Natal, além de se relembrar o gesto de Deus ao manifestar a alegria pela vinda de Jesus. Os presentes estariam simbolizando as oferendas dos magos ao rei dos judeus: ouro, incenso e mirra, que estariam representando características da pessoa de Jesus: a realeza, a divindade e o sofrimento. A ceia de Natal é o mais solene das celebrações natalinas, desde os primeiros momentos da sua origem. Nos tempos do paganismo, o povo comia e bebia enquanto duravam as festividades. Quando essas festas foram cristianizadas, outras atividades substituíram a comilança. O peru só foi introduzido como ave do Natal no século XVI. As correntes caem ao chão. Na ocasião do Natal, os sinos desempenhavam o seu papel de anunciadores da alegria da humanidade pelo nascimento de Jesus. O badalar dos sinos tinha um significado de algo que se deveria anunciar, um acontecimento que deveria se tornar público e muito conhecido. Nada do que fosse anunciado pelo tocar dos sinos poderia ficar escondido. É o símbolo da própria mensagem de Cristo nos quatro cantos da terra. Confio, teu abraço é minha salvação. Em cada cor. O primeiro passo é ler as Escrituras para saber o que elas dizem sobre o nascimento de Jesus. Vamos dar uma passada pela narrativa de João. Texto entre o capítulo 1 até o versículo 14. Diz que Jesus veio para fazer resplandecer a luz de Deus nas trevas da ignorância espiritual, mas as trevas não compreenderam essa luz. Jesus veio para revelar o Pai para que os homens crescem em Deus através dele. Então, ele não era uma pessoa qualquer, cuja data de nascimento precisava estar registrada num cartório. Feita essas considerações iniciais, vamos à primeira pergunta que surge quando o assunto é Natal. Quando realmente Jesus nasceu? Ninguém sabe. A única evidência bíblica a respeito do mês está em Lucas 1, versículo 26. Forjado em ti, eu sou livre. Teu amor é minha canção. Na tempestade eu confio. Teu abraço é minha salvação. O mês 6 no calendário hebraico era Elul e correspondia ao mês de setembro, época de verão em Israel. Se Maria concebeu logo depois daqueles dias, Jesus teria nascido no mês de junho, talvez em julho, ou no máximo na primeira quinzena de agosto. Era o tempo em que os pastores cuidavam das ovelhas ao ar livre, justificando o fato de Maria e José terem encontrado um estábulo vazio. Estas evidências determinam ser provável que Jesus tenha nascido em meados do ano do atual calendário. Como podemos observar, não é possível estabelecer a data exata do nascimento de Jesus. Portanto, não é também possível se comemorar uma data que não se sabe qual é. O Natal em nossos dias é festejado mais como resultado da tradição do que pela certeza do seu real significado. É uma época que tem seus encantos próprios, marcando a vinda de Jesus ao mundo e para o mundo. É bem verdade que hoje muitos não têm a consciência da missão de Jesus. A Bíblia nada diz a respeito das festas natalinas, a não ser que o nascimento de Jesus foi numa noite de grande alegria. Em ti, eu sou livre. Teu amor. E esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, então deixe seu joinha e se inscreva no canal, pois tem muita coisa legal. Então, nos vemos na próxima e um Feliz Natal!